Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra de hoje está no livro de Colossenses. Convido os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém. Vamos ler. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Amém? Só até aqui. Pai querido, Pai amado, aqui a tua palavra, Senhor, nós te agradecemos esta noite por esse momento. Fala conosco, Pai amado, nós queremos te ouvir, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já é presente neste lugar, em nosso ser, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, as coisas que são de cima. Você pode perceber que o versículo 1 e o versículo 2, eles são muito parecidos. O que vai trazer uma diferença é que o primeiro vai falar buscai as coisas que são de cima, e o segundo vai dizer pensai nas coisas que são de cima, né? Então, ele denota a mesma ideia, só que muda ali a primeira frase. Então, Paulo ele está encorajando os irmãos a buscarem as coisas que são de cima, né? E a busca, querido, ela é ação. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos, vivam, apliquem, se esforcem. Isso é ação, né? Então Paulo está trazendo isso aos irmãos ali da igreja de Colossos. E no versículo 2 ele vai dizer o que? Pensai. E aí há uma diferença muito importante que eu quero deixar aos irmãos essa noite, que não adianta só a gente buscar. Entendeu? Porque você vai buscar a palavra, você vai aplicar, mas você tem que continuar alimentando ela. Porque senão essa busca ela vai morrer. Você vai se cansar. Tem que ter algo para estar alimentando ela. E o que alimenta a nossa busca é o nosso pensamento, é o combustível da minha ação. Tudo que eu vou fazer, se você prestar atenção, tudo que eu vou fazer, eu primeiro penso. Não é verdade? Por exemplo, tem esse copo d'água aqui, geladinho na minha frente. Eu estou com sede. Então, eu vou beber. Antes de eu beber essa água, eu pensei. Entendeu? A gente às vezes nem percebe isso. Toda a ação que a gente vai fazer, primeiro a gente pensa. Não é verdade? Então é importante isso. Então Paulo está dizendo aqui que a gente deve pensar também, porque o pensar vai fazer com que eu pratique, que eu busque, né? E muitas vezes aí é que mora o perigo, porque a gente está na obra, está fazendo, mas onde é que está a nossa cabeça? Será que a gente está buscando também? Se a gente colocar uma balança às 24 horas do meu dia, como é que está aqui? O que é que está rodando aqui na minha cabeça? O que é que eu tenho pensado? Porque se eu tenho pensado nas coisas do alto, obviamente que eu vou produzir as coisas do alto. Eu vou fazer as coisas do alto. E vai fluir porque eu vou estar forte. Não é verdade? Porque eu estou alimentando aqui, ó. Mas se eu estou fazendo a obra do Senhor, mas eu estou com o meu pensamento dando prioridade às coisas daqui. E aí? Será que vai durar muito tempo essa minha busca pelas coisas do Senhor? E aí onde a gente deve se policiar. Como é que tem sido a minha busca diária? E como é que tem sido o meu pensamento diário? Eles têm andado juntos?
A igreja aqui, a igreja de Colossos, essa palavra ela também é para nós hoje, com certeza. Ela é aplicada aos dias de hoje. Inclusive o pastor pregou algumas semanas atrás aqui sobre a carta de Colossos. Engraçado que a palavra de Deus ela flui, é uma água viva que flui sempre coisas novas, né? E o Senhor com certeza quer falar algo para nós aqui essa noite. Então, queridos, essas duas coisas eu quero deixar bem claro que elas andam juntas. É necessário, claro, eu praticar a obra do Senhor, viver, aplicar, me esforçar, isso é ação. Mas essa ação, ela necessita de que o meu pensamento também ande com ela. Eu tenho que estar pensando nas coisas do Senhor. A irmã Denise, domingo a irmã Denise pregou e ela falou sobre Filipenses 4:8, né? E ali vamos aqui em Filipenses 4:8, vamos reforçar de novo. Aqui vai falar sobre o que a minha cabeça deve estar cheio disso aqui, gente. Filipenses, bem pertinho aí, vocês voltam algumas páginas e você encontra. Filipenses 4, versículo 8. Vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, pensai. Amém, pensai. Para encontrar tudo isso aqui, queridos, eu preciso viajar para fora do país. Diga aí, eu preciso sair dentro da minha casa? Tá bem pertinho de mim, tá? Aqui, ó. Eu encontro tudo isso aqui dentro, ao alcance das minhas mãos. E aí, qual é a nossa desculpa, então, para não pensar nas coisas do alto? Essa noite, com certeza, a palavra nos confronta a olharmos para nós e ver o que é que eu estou priorizando no meu dia, né? Se há muita informação de que sempre houve, mas tem sido potencializado, que a vida do Senhor está próxima, que o Senhor está à porta, que o noivo bate a porta, e a gente muitas vezes vai passando batido. Então, essa noite, com certeza, essa palavra vem nos confrontar a pensarmos, a refletirmos sobre o que nós temos pensado. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, se os irmãos quiserem procurar, fiquem à vontade. Josué 1, versículo 8. A palavra vai dizer, todos encontraram? A palavra vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só o que é que diz aqui no livro de Josué. Está nos indicando, nos recomendando a nós buscarmos essa palavra só pela manhã, só um momento. Não, quando ele fala dia e noite, é em todo momento. É você estar dando prioridade às coisas do alto. Entendeu? Porque é muito difícil, querido, nós aplicarmos as coisas do alto no nosso dia a dia, lá fora, se nós não estivermos se alimentando dessa palavra. Entendeu? Precisamos do alimento espiritual todos os dias. Porque quando nós resolvemos tomar a decisão de começar a querer caminhar só com a minha... Não, mas eu já sou muito santo, porque eu jejuei, eu já me consagrei ontem, então hoje eu não preciso. É nesse momento que você começa a falhar e você começa a morrer na fé. Paulo está tratando aqui com a igreja de Colossos, e eu volto ao contexto do que eu estou falando, para entendermos melhor. Por que Paulo está tratando isso aqui com a igreja? Porque a igreja,
igreja de Colossos, ele começa essa carta elogiando. É uma igreja ativa, é uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem comunhão, né? Só que quando chega Paulo, que essa igreja, a igreja de Colossos, ela está sendo ali alvo, né? Estão adentrando falsas doutrinas, falsos ensinamentos àquela igreja. Então Paulo, ao saber disso, né, Paulo encaminha essa epístola, escreve essa carta com o objetivo de quê? De combater essa falsa doutrina, né, que surgiu, e chamar os colossenses à verdadeira fé. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês busquem as coisas do alto, mas só não busquem, pensem nela também, porque se vocês pararem de pensar, os falsos ensinamentos vão fluir na cabeça de vocês, vão tomar o canto, né, da verdadeira doutrina. Então muitas vezes a gente também tem que se policiar hoje. Estamos na busca da palavra, na busca do evangelho, mas às vezes vem uma coisa de fora, né? E ali a gente toma aquilo como uma verdade, e é necessário se policiar. E a melhor forma de você se policiar é você conhecendo essa palavra. Porque quando vem um engano, você, opa, isso aqui não tem na palavra. Isso aqui não tem respaldo bíblico. Entendeu? Então você está firmado na palavra, aquilo não vai lhe causar nenhum dano na sua fé. Então Paulo está alertando a igreja ali de Colossos. Eu quero aqui pontuar 4 objetivos centrais dessa carta de Paulo à igreja de Colossenses. Vamos aqui acompanhar no capítulo 1, no versículo 9, na parte B do versículo 9 e versículo 10 completo. Vai dizer assim: a partir do não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então, veja bem aqui o que Paulo está falando aqui à igreja. Ele vai tocar aqui, eu vou pontuar aqui 4 objetivos, esse aqui é o primeiro. Ele está encorajando os irmãos a permanecerem na busca, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. 3 coisas importantes que o inimigo ataca muito isso à igreja. Esse tripé, que é o andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo. Isso aqui é o que? Obediência. Você entende? Quando fala assim, agradando o Senhor em tudo. Quando eu agrado o Senhor em tudo é porque eu estou em obediência à vontade dele, certo? Então a primeira coisa que o inimigo ataca a igreja, muito, na questão da obediência. Então quando ele lança essa falsa doutrina, para quê? Ali na igreja de Colossos, para que ela largue o verdadeiro evangelho, que saia da obediência de Deus. Você entende? Então Paulo vai tocar justamente na ferida, vai falar, olha, vocês continuem andando, ele vai encorajar os irmãos de Colossos. Continue andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E aí ele vai falar sobre frutificando. Tem essa palavra aí na Bíblia de vocês também? Tudo frutificando ou é outra palavra? É frutificando? Versículo 10. É frutificando? É? Pronto. Então estamos aqui com concordância, né? Então, agradando tudo, frutificando. O que é isso, frutificando? É alcançando vidas, alcançando pessoas. Uma igreja viva, ela alcança pessoas. Não tem como você dizer uma igreja viva e a igreja não, ela está 10 anos a mesma coisa, ela está morta. Não existe isso. Quando você vê ali Pedro pregando, ele alcança
não sei quantas pessoas numa pregação, mais de 1.000 pessoas, né? 4.000? 4.000 pessoas, eu sou ruim de número, gente, mas isso, depois ele pregou novamente e alcançou mais. Então, você vê, é isso, o Evangelho do Senhor, a igreja, ela tem que crescer. Então, mas se uma igreja, e você veja que é um efeito dominó, se a igreja não está andando em obediência, não tem como ela crescer em santidade. Ela pode crescer em números, mas ela vai crescer doente. E esse crescimento não é válido para o reino dos céus, porque vai ser uma igreja, aquilo que a irmã Denise estava tratando comigo, uma igreja que não teme a palavra do Senhor, que se torna tudo banal, aceita o erro normalmente. E quando a igreja é saudável, ela cresce, mas cresce em temor, ela cresce em obediência, entendeu? Ela cresce saudável. Veja a importância. Então, andar em obediência, frutificar, que é alcançar vidas. Terceiro, crescer em conhecimento de Deus. Aqui não está falando de crescimento de pessoas, é crescimento de Deus. O que é crescimento de Deus, queridos? O que vocês entendem? Quero ouvir vocês também. Culto de terça-feira, quero ver o povo dos participantes, o pastor também. O que vocês entendem aí como crescimento de Deus? Intimidade, bem, meu pai. O que mais? Conhecimento da sua palavra. Conhecimento. De Deus, Espírito Santo, e o Filho dele aprendendo a palavra. O Espírito Santo faz a obra. Exatamente. Tudo isso aí, exatamente isso. Tudo bem, Juninha? Crescimento de Deus é justamente isso, é maturidade, discernimento, autoridade e intimidade. Uma igreja, querido, se ela não tiver crescimento de Deus, ela não pode cuidar de vidas. Você sabia disso? Como é que uma criança vai cuidar de outra criança? Não tem como, é difícil demais. Não é verdade? E olha, eu não estou falando, eu vou reprisar isso aqui de novo, vou ser bem categórico. Eu não estou falando de tamanho, porque há igrejas enormes que são crianças na fé. Infelizmente. Praticam meninices, como o pastor me coloca aqui. Infelizmente, eu não me alegro disso, porque poderiam estar servindo ao Senhor da forma correta, alcançando vidas, e aí aquela igreja ela cresce doente com aquele conceito, achando que daquela forma está certa. Veja o quanto isso é sério, queridos. Então, não é possível uma igreja que não tem autoridade, intimidade, maturidade, discernimento, ela crescer. E não é possível uma igreja que não cresce, se ela não cresce, as três coisas elas estão conjuntas, queridos. A igreja que é atingida na obediência, ela não anda, ela não progride, ela não frutifica e ela também não cresce no conhecimento de Deus. Ou seja, essa igreja está amarrada, está presa, ela não cresce segundo a vontade de Deus. Ela pode crescer em números, né? Mas ali verdadeiramente ela não está agradando ao Senhor. Então, eu me alegro muito de fazer parte. Isso aqui não é puxando tapete para parte de igreja nenhuma, mas eu me alegro porque verdadeiramente eu vejo isso aqui, a palavra ser ministrada da forma correta, né? E nós vemos esse processo acontecer. Você consegue ver isso na nossa igreja? A igreja tem andado, a igreja ela tem frutificado, tem vidas aqui alcançadas, frutas novas, vidas novas. Nós nos alegramos sempre quando chega uma ovelhinha nova, né? E conhecimento de Deus tem sido aplicado, né? O pastor incansavelmente traz estudos, traz o conhecimento dele, vai para Fortaleza atrás de trazer, para que a igreja amadureça, para que a gente saia da papa e comece a comer o alimento sólido. A igreja ela tem que sair dessa papa.
Porque como é que eu vou ter autoridade de evangelizar, de falar do Senhor Jesus? Com que autoridade, se eu ainda estou na pata? Mas quando eu tenho comido do alimento sólido, quando eu tenho mergulhado nas águas profundas do Espírito Santo, quando eu tenho buscado intimidade, querido, mas sim, aí eu tenho firmeza no que eu falo, né? Então nós temos que buscar esse conhecimento de Deus, da parte de Deus, amém? Então isso serve para nos alertar. Paulo aqui está tratando com a igreja de Coríntios, com a igreja de Colossos, mas isso nos alerta para o dia de hoje. A igreja, como é que está a igreja? Segundo ponto, eu falei que ia pontuar aqui 4 objetivos centrais que Paulo está querendo tratar aqui com a igreja. O segundo ponto, Paulo vai orientar, ali no capítulo 1, versículo 12, deve me acompanhar, ele diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então Paulo aqui ele está orientando aos irmãos a serem gratos por terem recebido a bênção de serem participantes da herança dos santos. Você entende que isso que você recebeu hoje, de contemplar a glória do Senhor, de vivenciar o amor dele, mas estava falando aqui sobre a fidelidade dele, tu és fiel, isso não provém do nosso entendimento, da nossa razão, foi algo dado dele para nós, porque nós estávamos cegos. Olha o que a palavra vai dizer. Paulo fala assim: dê graças, sejam gratos, né? Sejam gratos ao Pai que nos fez idôneos. Que é idôneo? É apto, capaz. Porque nós não tínhamos a capacidade, não tínhamos aptidão para ser participante da herança dos santos. Mas agora Ele, pela glória dEle, Ele nos faz participante. E aí, você entende que você tem uma herança eterna? Que você agora não é mais só criatura, mas você também é filho? Aleluia! Olha só que coisa maravilhosa, querido. Aí o 13 é muito lindo isso aqui, ó. Paulo vai falar, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha o que está dizendo aqui, ó. Ele tirou você, ele pegou você lá com as mãos dele, ele tirou você da onde você estava, do lamaçal, você estava cego, você estava surdo, você não conseguia ver a presença do Senhor, a luz dele, a presença dele você não conseguia sentir. Ele tirou você de lá daquele lamaçal, ó. E ele pegou você. Eu me importo com você, filho, eu vou te trazer para cá, eu vou te transportar para cá, ó. E aqui você vai ser alimentado, e aqui você vai ser renovado, e aqui você vai ver uma nova história na tua vida. Ele foi ele, não foi pela nossa força, não foi você que foi bonzinho, que eu senti no meu coração, não, foi ele que tocou lá no profundo do teu íntimo e fez você enxergar, assim como foi com Paulo, quando ele se apresentou na frente de Paulo, e as escamas ali caíram dos seus olhos, ele pôde contemplar a graça do nosso Senhor Jesus. Então ele está aqui nos ensinando e falando à igreja de Colossos a serem gratos. Primeiro, vamos ver se está todo mundo lembrando. Andar em quê? Em obediência. Frutificando. O que é frutificar? Alcançar vidas. E ter o que? Crescimento com Deus, que é o que? Maturidade, intimidade, autoridade, discernimento. Não é isso? E aí o segundo ponto que ele vai tratar é o que? A igreja ser o quê? Grata. Por quê? Por que ele está tratando isso com a igreja de Colossos? Porque a igreja, naquele momento, quando está surgindo essas doutrinas, a igreja está aceitando. Então Paulo está dando um chacoalhão: acordem, o evangelho verdadeiro já foi apresentado a vocês. Vocês não têm que estar olhando para isso aí, não. A verdadeira palavra já foi colocada para vocês. Epáfras já tinha ido lá, já tinha evangelizado aquele povo, que era um povo eles tinham vários deuses, né?
Só pegar aqui um dado. A igreja de Colossos, a cidade de Colossos, ficava na província romana da Ásia. Eles tinham influência do politeísmo místico. Ou seja, o politeísmo, eles adoravam vários deuses. Certo? Então, era uma província romana. Então, era um povo que adorava muitos deuses. Então, quando o Evangelho chega ali, o Evangelho do Senhor apresenta um único Deus. Então, aquele povo larga, aquela igreja larga, aqueles irmãos largam aquela velha fé, e agora é apresentado um novo Evangelho a eles. Só que agora vem novas ideias, novos conceitos, e eles começam a pensar sobre aquilo. Entendeu? Por isso que Paulo está tratando, olha, vocês parem, continuem andando em obediência, prossigam, né? Sejam obedientes, frutifiquem, continuem no caminho que vocês foram encaminhados, não parem. Sejam gratos. Amém? Amém. Terceiro ponto, ele vai descrever, queridos, a supremacia de Deus, de Jesus Cristo. Eu acho linda essa parte. Paulo vai descrever a supremacia de Jesus Cristo, o poder supremo do Senhor. Está aqui no capítulo 1, do versículo 14 ao 19. Vamos ler. Ele diz assim: em que temos redenção pelo seu sangue, a saber, da remissão dos pecados, o que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aleluia! Então o que Paulo está falando aqui? Ele está apresentando novamente Jesus. Ó, você está vendo aquele monte de Deus que vocês serviam? Eles tinham lá, até marquei aqui alguns: Hermes, Deus da riqueza; Apolo, Deus das artes, da música; Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Então eles adoravam um monte de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, foi apresentado para vocês um Deus que está acima de todos esses deuses a qual vocês serviam. O único Deus capaz de te tirar da morte e te trazer de novo à vida. Ele diz aqui que nós temos a redenção, o resgate pelo sangue dele, foi pago um alto preço. Ele vai dizer assim, olha, qual é a imagem do Deus invisível? Porque nele foram criadas todas as coisas, trazendo a supremacia, mostrando a importância desse Deus. Então não saiam desse conhecimento, desse Deus que tem sido apresentado a vocês, para servir a uma outra coisa incerta. Continue, é isso que Paulo está falando, e isso a palavra está nos falando hoje, porque muitas vezes a gente acaba vacilando no nosso percurso. Quando eu falo de Deus, são coisas minuciosas, querido. Preste atenção, quando eu falo na questão do dia, quando você prioriza mais a internet do que a sua Bíblia, o seu Deus, o mundo espiritual, está sendo a internet. Eu sou muito inconformado, eu falo isso com Moraes, a discípula minha, eu falo, às vezes eu vacilo. Eu não negligencio o meu tempo de leitura. Todo dia eu tenho o meu momento de leitura da palavra do Senhor. Não tem nem como mentir, minha esposa está aqui. Eu tiro o meu tempo. Mas às vezes eu vacilo e passo, às vezes no decorrer do dia, somando muitas horas na internet. Porque é uma coisa viciosa. Você passa um vídeo legal, vai outro, e vai outro. Quando você percebe, você passou várias horas ali. No mundo espiritual, querido, você está dando muito mais importância para aquilo do que as coisas do Senhor. Ou seja, o teu Deus, a tua adoração, o teu tempo gasto está sendo para aquilo. Nós temos que nos policiar.
trazendo aqui, aplicando para os dias de hoje. Então, Paulo aqui apresenta novamente Jesus à igreja de Colossos. Ele está dizendo, ó, o poder desse Deus, o poder de Jesus ali à igreja de Colossenses. E o quarto ponto, ele alerta a igreja a não se deixarem levar por falsas doutrinas e ensinamentos que não tinham valor algum, senão para a satisfação da carne. Vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 8, o que Paulo vai dizer aqui? Capítulo 2, versículo 8. Quem encontrar aí, leia, por favor. Tenha cuidado para que ninguém nos faça presos, com outras mãos, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Olha aí, Paulo está dizendo, tenham cuidado, está alertando. Tenham cuidado, para que ninguém faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ó, sutilezas que eu estava falando, são coisas sutis, que pegam a gente, que atrapalham a nossa caminhada. Satanás, ele não se apresenta no outdoor, ele trabalha em pequenas coisinhas. E aí fala, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo quem? Cristo. Também no versículo 23, ainda do capítulo 2, o que é que vai dizer? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Da carne. Então, tenham cuidado. Tenham cuidado, porque, vou te dizer uma coisa, o Evangelho, ele não alivia a carne. Quando você sentir que o negócio está suave demais, isso aí não é o Evangelho do Senhor, não. Porque ele fala, queridos, pegue a sua cruz. Isso denota que o Evangelho não é fácil. E aí ele vai falar, negue-se a si mesmo. E aí? Que Evangelho é esse que tem sido vendido hoje? Um Evangelho tão fácil, tão gostoso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens que defenderam a palavra e sofreram, foram perseguidos. Que evangelho doce é esse que as pessoas tanto falam? Claro, nós temos alegria porque nós temos a convicção, porque temos uma promessa eterna. E essa dor transforma em alegria pela nossa fé, pela nossa convicção. Então Paulo está dizendo aqui ensinamentos que não estavam ligados à cabeça, da qual todo o corpo é provido, é organizado pelas juntas, ligaduras, que vai crescendo em aumento de Deus, que está lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 19. Ou seja, a igreja, querido, ela é provida, ou seja, alimentada. Presta atenção nisso aqui, ó. A igreja é alimentada, provida, organizada. A igreja do Senhor, querida, ela é organizada. Quando tem muita bagunça, Deus não está no negócio, porque as coisas do Senhor são organizadas. E aqui o versículo está dizendo ensinamentos que não estavam ligados, lá no capítulo 2, versículo 19, a cabeça da qual todo o corpo é provido, organizado pelas juntas, ligaduras, que vai crescendo em aumento de quê? De Deus, que é o que eu tratei lá no início, aumento de Deus, intimidade, né? Então é isso. Entre tantas coisas que estavam sendo repassadas à igreja de Colossos, eu peguei aqui uma que deixa bem claro aqui no capítulo 2, versículo 18, que eles estavam descentralizando, a intenção deles era descentralizar a identidade da igreja de Jesus. Então eles estavam cultuando anjos. Então o que eles estavam fazendo? Tira Jesus da jogada, a mensagem, o foco da mensagem, a adoração não é mais a Jesus, agora a adoração é aos anjos. Olha só o que estava sendo introduzido
dentro da igreja de Colosso. Entendeu? Você percebe quanto tempo Satanás trabalha para destruir a identidade da igreja? Eu disse lá que essa carta foi escrita no ano 60 a 62 depois de Cristo. Ou seja, olha só quanto tempo Satanás vem trabalhando para destruir o quê? A igreja. A igreja. Ele trabalha até hoje para destruir a identidade da igreja. Qual é a identidade da igreja, querido? Você pode me dizer? Cristo? Tudo bem, ele é desenrolado. É esse aí. Cristo Jesus. E quais são as características do caráter de Jesus Cristo? Essas características têm que estar na igreja de Cristo. Porque a identidade é o que representa a igreja. Quais são? Eu denotei algumas aqui, notei. Santidade. Também. Bondade. Amor. Comunhão. Adoração a Deus. Obediência. O Senhor falou. A igreja do Senhor, ela tem que ter essas características. Satanás quer tirar isso da igreja. Que ela perca a sua identidade. Que ela seja uma igreja conformada com as coisas do mundo, que é o que a irmã dele pregou. Uma igreja que ela aceita as coisas do mundo. Ela, em vez de impactar, ela é impactada. É um efeito contrário. Não, nós temos que ser inconformados com as coisas lá de fora, e nós temos que ser inconformados com nós mesmos todos os dias, porque vem as vontades, vem os desejos, vem as lutas, e você tem que combater. O velho homem ainda está aqui, rapaz. Vigia. Luta dura. Então não há igreja sem Jesus. Ele é o cabeça que conduz, como eu já li, e organiza e alimenta. Não aceite outro alimento que não seja o alimento celestial, porque esse alimento vai te fazer crescer. É esse alimento que vai te fazer crescer em Cristo Jesus, que vai te fortalecer para que você vença os obstáculos lá fora. Se você começa a se alimentar de outras coisas que não é do Senhor, você vai morrer. O que você tem se alimentado? De que você tem se alimentado, querido? É da palavra? Ou é o Facebook, WhatsApp, Instagram, Kawaii, e lá se vai tantos outros? Eu não estou aqui dizendo, vamos ser radicais. Eu não estou dizendo que não se deve usar, por favor. Eu estou querendo dizer, não potencialize a sua atenção para isso, porque isso vai te levar à morte espiritual. É isso que eu estou querendo dizer. As falsas doutrinas introduzidas nas igrejas, hoje ainda buscam descentralizar a verdadeira mensagem do Evangelho, que nos confronta. O Evangelho verdadeiro, ele nos confronta, ele nos exorta ao arrependimento dos nossos pecados e mudança de vida. O Evangelho traz isso, mudança, novidade de vida. Só olha, rapaz, isso aí é aquele lá mesmo. Quem foi que fez isso aí? A vida desse homem, Jesus. Cabelo esculhambado, aí é o jeito que ele está, todo bonito, saudável. Só Jesus pode fazer isso. Ainda falando sobre o verdadeiro Evangelho, hoje, em muitos lugares, principalmente nas mídias sociais, as pregações que fazem sucesso são as pregações que massageiam o nosso ego. Que dizem assim, olha, você pode, você é bom, você é capaz. Você e você. Cadê Jesus nesse negócio? Cadê Jesus? Mas você pode prestar atenção que essas mensagens, geralmente são as que são mais curtidas, são as que são mais compartilhadas, são as que mais geram engajamento. Aí você pega lá aquele pastor, Eliseu é um deles. Pronto, entra lá no Instagram da igreja, pastor Carlos Helder. Entendeu? Não tem tanta curtida, por quê? Porque é o verdadeiro Evangelho, filho. Dói. A pancada dói. E geralmente a gente não quer levar pancada.
né? A gente não gosta de levar pancada. Então, esse tipo de mensagem, muitas vezes principalmente pela juventude, é deixar de lado. Não, isso aí já está meio ultrapassado. E aí se cria uma mensagem de que eu posso, que eu sou bom. Autoajuda, isso, irmão Pedro. Autoajuda. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Vou falar por mim, eu sem Jesus não presto para nada. A minha natureza é ruim. Eu agradeço ao Senhor por Ele ter me encontrado, e ter me tirado de onde Ele me tirou. Nós não prestamos, querida, nossa natureza é ruim. Se há alguma coisa de bom em nós, é Cristo Jesus, o Espírito Santo que habita aí. E no momento que Ele sair daí, acabou. Por isso permaneça, fique firme na presença do Senhor, porque no momento que você sair, acabou. Não resta nada. O verdadeiro Evangelho é aquele que nos faz entender o quão pequenos somos. O verdadeiro Evangelho, ele me faz eu entender que tenho que moldar a minha vida à palavra, não a palavra se moldar a mim. Tem pessoas que pegam a palavra, não é bem assim não. E aí quer moldar a palavra no seu método de vida, no seu modo de viver. Ei, querido, está estabelecido lá. Você não pode mudar. O que foi escrito aqui foi inspirado pelo próprio Deus. Passaram os céus e terra, mas essa palavra não passa, ela permanece. Você não pode pegar uma borracha e apagar e não vou adequar a palavra ao meu jeito de viver. Não existe isso. O Evangelho verdadeiro é aquele que fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. O verdadeiro Evangelho fala da cruz, fala da renúncia, fala de novidade de vida, santidade, fala da volta de Cristo, do agir do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro Evangelho. E eu me alegro, volto a repetir, porque eu tenho escutado aqui isso. Porque eu gosto muito dos meus irmãos, amo todos. Gosto do meu pastor, da irmã Denise, amo eles em Cristo Jesus. Mas se essa palavra que eu falei aqui, ela não fosse pregada nesse púlpito, eu não estaria mais aqui. Porque antes de gostar das pessoas, eu adoro primeiro ao meu Deus, a Ele. Então eu me alegro porque eu vejo que aqui nós somos confrontados a essa palavra. Sobretudo, esse Evangelho nos afirma, queridos, em que se preservar nessa palavra até o fim, vale a pena. Tiago 1,12, o que é que diz aí? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém, glória a Deus. Aquele que persevera na palavra até o fim, esse receberá a coroa da vida. Então permaneça em obediência ao Senhor, permaneça em fé, buscando, caminhando nessa palavra. Só essa palavra, queridos. É essa palavra que eu queria deixar essa noite aos irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, amados, por essa palavra. Enquanto o Sábio estava ministrando, eu me lembro